Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1156 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E deixa aquele like, ao final comenta o que você achou, nos avalia com 5 estrelas no Spotify e aproveita também para compartilhar, seja com aquele amigo que tem interesse nesse conteúdo, ou mesmo naquele grupo de WhatsApp cheio de concurseiro, ou mesmo na sua rede social preferida. Eu agradeço demais. E sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: é constitucional e não ofende os artigos 73, parágrafo 4º e 75 caput da Constituição Federal, de observância obrigatória pelos Estados-membros, norma de regimento interno de Tribunal de Contas Estadual que impede auditor de votar nas eleições internas para a composição dos cargos diretivos do órgão, ainda que no exercício da substituição de ministro ou conselheiro titular. Gente, então vamos lá, qual é o ponto aqui? O ponto é um dispositivo lá do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que é especificamente o 25, parágrafo único, que diz que o substituto exercerá a função de conselheiro, vedada sua participação nas eleições de presidente, vice e corregedor do tribunal. Aí, qual foi aqui o problema? Foi que disseram que essa vedação ela acaba indo de encontro àquilo que está previsto no artigo 73, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz que o auditor, quando em substituição a ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular, e quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as do juiz do TRF. Primeiro ponto, isso aqui é norma de repetição obrigatória? É sim, norma de repetição obrigatória, tá? E isso decorre especialmente lá do 75 caput, que diz que essas normas aqui dessa seção são aplicáveis no que couber aos tribunais de contas do Estado e do DF. Então, é norma de reprodução obrigatória. A questão é, esse dispositivo, lá do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, desobedece aquilo que está previsto na Constituição? Não, gente, entendeu-se que não. Porque, segundo o STF decidiu, não há uma obrigatoriedade de extensão de todos os direitos, prerrogativas e vantagens do titular ao auditor que está em substituição. Então, uma simples vedação a que ele vote na eleição para presidente, vice e corregedor do tribunal não seria suficiente para desobedecer essa regra que está na Constituição Federal de que aquele auditor que está substituindo o conselheiro, né, aqui no caso, se for no âmbito federal, o ministro, ele vai ter as mesmas prerrogativas. Então, isso por si só não é um problema. Portanto, entendeu-se que a previsão é constitucional e o destaque ficou da seguinte forma: é constitucional e não ofende os artigos 73, parágrafo 4º e 75 caput da Constituição Federal, de observância obrigatória pelos Estados-membros, norma de regimento interno do Tribunal de Contas Estadual, que impede auditor de votar nas eleições internas para a composição dos cargos diretivos do órgão, ainda que no exercício da substituição de ministro ou conselheiro titular. O próximo julgado foi inserido na Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 84/29 de 92, e é uma tese de repercussão geral, tema 309 do STF. E, gente, é uma tese importantíssima, tá? Importantíssima mesmo. Ela está dividida em 2 tópicos, tópico A e tópico B, e eu vou analisar separadamente, tá bom? Então, vamos lá. Tese A. O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa
prevista nos artigos 5º e 10º da Lei 8429 de 92, em sua redação originária. Gente, isso aqui vai dar o que falar, tá? Porque veja só, antes da Lei 14.230 de 2021, o panorama era assim, né? Os atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito, artigo 9º, só podiam ser punidos na modalidade dolosa. Da mesma forma, artigo 11º, os atos que atentam contra o princípio da administração pública, também só na modalidade dolosa. Agora, os atos que causavam prejuízo ao erário, artigo 10, aí esses podiam ser punidos também na modalidade culposa. Veio a Lei 14.230 de 2021 e acabou com qualquer possibilidade de punição por ato de improbidade na modalidade culposa. E hoje eu diria mais, né? Hoje é necessária a verificação de um especial fim de agir. Então hoje é necessário, na verdade mesmo, é um dolo qualificado para que a gente possa ter uma configuração de ato de improbidade administrativa. Beleza. O que acontece? Acontece que agora temos uma tese de repercussão geral do STF dizendo que essa punição na modalidade culposa era inconstitucional. Gente, qual vai ser o efeito disso? Eu tenho uma certa curiosidade, né? Até porque até então nós não temos sequer uma modulação de efeitos. Porque, veja só, hoje o que nós temos sobre isso? Nós temos o tema 1199 do STF, que diz que a lei nova, né, a Lei 14.230, ela é irretroativa. Então, não seria possível beneficiar aquelas pessoas que cometeram ato de improbidade culposo lá no passado pela lei nova. Com detalhe, né? Caso a ação ainda estivesse em trâmite, aí seria possível já aplicar a lei nova, mas não por uma questão de retroatividade, mas sim porque, nesses casos, a atividade jurisdicional ainda não estaria finalizada, então ainda seria possível aplicar essa lei nova. Agora, com o trânsito em julgado, não, né? Com o trânsito em julgado, já não seria possível aplicar a lei nova e assim a pessoa poderia continuar sendo punida por eventual ato de improbidade administrativa culposo que ela praticou lá no passado. Gente, como é que isso fica agora? Eu realmente tenho essa dúvida, né? Porque agora estamos falando em inconstitucionalidade. E o ministro relator aqui, que foi o Dias Toffoli, ele até diz que, olha, a Lei 14.230 de 2021, ela vem para ressaltar esse ponto, que é inconstitucional mesmo. Então, por isso que ela vem para acabar com a possibilidade de punição por ato de improbidade culposa. E aí também não vi nenhuma modulação de efeitos nessa decisão. E é uma tese de repercussão geral, tese vinculante. Então, realmente, isso aqui abre um espaço, penso eu, para reabrir aqui ações antigas que já estão arquivadas, que tratam sobre punições por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. Resta saber o que os tribunais vão entender sobre isso. Até porque me parece que esse tópico A da tese ele é bem amplo, não é? Ele não está falando só da situação específica aqui do julgado, que era uma situação que tratava sobre contratação direta de serviços advocatícios pela administração pública. Me parece que não, me parece que a tese A é ampla. Ela diz, olha, a previsão de ato de improbidade na modalidade culposa é inconstitucional. E aí, como é que fica, não é? Cenas para os próximos capítulos. Me parece que isso aqui tem um potencial de pôr abaixo o tema 1199 da repercussão geral, que é um tema, né, que ficou muito bem consolidado já. Então, vamos ver o que acontece, mas realmente eu observo aqui com muita curiosidade e eu quero saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês acham sobre o assunto. Esse aqui é o tipo de decisão que dá muito pano para a manga para debater, tá? E é muito importante sempre ter esse feedback de vocês, a opinião de vocês. Então, tema A, o dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos artigos 5º e 10º da Lei
8429 de 92, em sua redação originária. Tese B. São constitucionais os artigos 13, inciso 5º, e 25, inciso 2 da Lei 8666 de 93, desde que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela administração pública por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente, ou seja, necessidade de procedimento administrativo formal, notória especialização profissional e natureza singular do serviço, deve observar 1. Inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do poder público e 2. Cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observado também o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores. Então, o ponto aqui, não é que é esse aqui, na verdade, que é o ponto base do julgamento e que muita gente já coloca até como uma vitória da advocacia, foi essa possibilidade aqui que o STF trouxe como constitucional da contratação direta de serviços advocatícios. E o caso concreto teve origem exatamente assim, era uma ação civil pública movida pelo Ministério Público de São Paulo contra a Prefeitura de Itatiba, por conta de uma contratação direta de serviços advocatícios. E aí se entendeu que é possível, né? A contratação aqui com inexigibilidade de licitação, mas também é necessário que se observe alguns parâmetros, tá? Quais são esses parâmetros, então? Vamos aqui analisar de um por um. Tem que ter procedimento administrativo formal, tem que se demonstrar que há uma notória especialização profissional e que o serviço que é prestado é de natureza singular. Então imagina que o município até tem procuradoria, né? Tem procuradores contratados, mas tem uma determinada causa que é do interesse total da prefeitura, né? Que é do interesse total da administração pública e que é uma causa muito complexa e que não tem nenhum procurador ali naquele município com a expertise necessária para tanto. E aí, nesse caso, a administração acaba contratando um profissional que é especializado, que tem um renome naquela área. Então, seria esse caso, entendeu? Seria essa situação. Não é aquela contratação para uma coisa totalmente corriqueira. Aí, de fato, seria necessário uma licitação, né? Mas quando se trata de algo que requer uma notória especialização, aí sim, né, um serviço singular, é necessário um profissional de notória especialização, então aí até que se seria possível. É claro, né, o outro ponto é a necessidade de procedimento administrativo formal. E aí, além desses pontos, né, a jurisprudência acrescenta duas outras questões. Um é mostrar a necessidade. E aí essa necessidade seria meio que mostrando que nos quadros da Procuradoria do município não teria ninguém com a especialização necessária, com a expertise necessária para aquela causa específica. Seria mais ou menos isso. E o outro ponto seria a questão do valor, né? Tem que demonstrar que esse valor não é exorbitante, que ele está dentro daquele preço médio que seria exigido por profissionais naquela situação e também que é cobrado pelo escritório em situações similares. Então, seriam essas as balizas, tá? É um julgado que, como todo, é polêmico, né? Penso eu que muita gente vai ter opiniões divergentes sobre esse julgado como um todo, tanto o tópico A quanto o tópico B, e eu estou aqui para saber a opinião de todo mundo, quero que vocês me contem o que vocês pensam. Então, vamos reler aqui rapidamente o ponto B. São constitucionais os artigos 13, inciso 5º e 25, inciso 2 da Lei 8666 de 93, desde que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela administração pública por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente, ou seja, necessidade de procedimento administrativo formal, notória especialização profissional e natureza singular de serviço, deve observar 1. A inadequação da prestação do serviço
pelos integrantes do poder público e 2, cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observado também o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores. Próximo julgado de hoje foi inserido também na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: são constitucionais e não violam a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo, nem a liberdade de exercício profissional ou princípio da livre iniciativa, os artigos 1º e 3º da Lei 9696 de 98, que estabelecem, respectivamente, a exigência do registro do profissional de educação física e a descrição das atividades a serem desempenhadas pela categoria. Bora lá, a Lei 9696 de 98 regulamenta a profissão de educador físico, né? E cria também os Conselhos Federal e Regionais de Educação Física e prevê que para o exercício dessa atividade relacionada com a educação física, o profissional ele precisa estar registrado no Conselho. E aí, gente, o artigo 3º traz exatamente uma descrição do que é prerrogativa exclusiva desses profissionais de educação física. Beleza? Beleza. E aí, gente, isso é constitucional? Então, é constitucional exigir, não é, que para a pessoa exercer essa atividade como profissional de educação física tem que ter o registro lá no Conselho Regional de Educação Física? Gente, sim, é constitucional essa exigência. Então, isso não importa em uma afronta à livre iniciativa, tudo certinho quanto a isso. Se trata de uma limitação razoável por uma questão de interesse público mesmo, né, de saúde das pessoas, etc. E, além disso, se entendeu que formalmente essa lei também não padece de nenhuma inconstitucionalidade, porque tentou-se sustentar que a iniciativa seria exclusiva do chefe do Poder Executivo, mas não prosperou, porque se entendeu que regulamentação de profissão não é matéria sujeita a essa reserva de iniciativa. Então, gente, de fato se entendeu que a lei como um todo é constitucional. E aí eu trouxe só alguns aprofundamentos, né, aí no julgado, trazendo algumas situações em que se entendeu que não era necessária inscrição no Conselho Regional de Educação Física. Então, por exemplo, instrutor de tênis, está lá no informativo 677, professor e mestre de dança, yoga e artes marciais, está no informativo 554. Aí lá no informativo 607, nós temos, por exemplo, a situação do técnico ou treinador de futebol. Então, são aqui profissionais que não precisam desse registro, né? Professor, instrutor, técnico. Por outro lado, se nós tivermos, por exemplo, um preparador físico, aí não tem nenhuma dúvida, né? Aí já vai ser uma pessoa que vai sim precisar. Esses julgados aqui especificamente que eu trouxe, eu lembro muito bem desse do de treinador de futebol e do instrutor de tênis. Eles fazem essa distinção que eu acho bem interessante, dizendo, olha, o técnico de futebol normalmente é aquela pessoa que tem uma expertise no esporte em si, não é? Então, para isso, ele não precisa ser um educador físico, ter inscrição no Conselho Regional de Educação Física. Por outro lado, o preparador físico, que vai fazer parte da equipe técnica, e essa pessoa, de fato, precisa. Então, há essa diferença, né? E isso é interessante, é bom que você tenha isso em mente, porque, sabendo pensar dessa forma, você acaba se esquivando aí de determinados erros. Então, como é que ficou o destaque? São constitucionais e não violam a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo, nem a liberdade de exercício profissional ou o princípio da livre iniciativa, os artigos 1º e 3º da Lei 9696 de 98, que estabelecem, respectivamente, a exigência do registro do profissional de educação física e as descrições das atividades a serem desempenhadas pela categoria. Gente, antes de seguir em frente, vou fazer aquele convite muito especial e muito rapidinho aqui para vocês. Quem ainda não assina o Clube da Lei, vem conhecer, vem fazer parte, com certeza vai ser um baita diferencial nos teus estudos. Uma assinatura por um preço muito interessante, muito acessível.
e que te dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura. É a tua possibilidade de organizar teus estudos de lei seca e jurisprudência de uma vez por todas, de uma forma muito simples, em um material que é semanalmente atualizado e que até o fim do mês de novembro está de Black Friday. Então você também levará inteiramente grátis o Mapa do Aprovado, que é um curso com 10 aulas, que te ensinam basicamente como organizar os teus estudos de uma ponta a outra. Então, aproveita, o Mapa do Aprovado sozinho custaria R$ 257, ele está saindo de graça, então vem fazer parte, que com certeza vai ser um baita diferencial nos teus estudos. Além disso, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e com certeza também vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Então, próximo julgado de hoje, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional, pois não configura emenda aditiva e, portanto, não afronta o princípio do bicameralismo no processo legislativo, a inclusão pela Casa Revisora, sem retorno do texto à Casa Iniciadora para nova votação, de palavras e expressões em projeto de lei que apenas corrija imprecisões técnicas ou torne o sentido do texto mais claro. Gente, então vamos lá, vamos entender, né? O Brasil, assim como muitos outros países no mundo, adota esse sistema do bicameralismo. Então nós temos Câmara e Senado. E aí, gente, sempre em um projeto de lei ou mesmo em um projeto de emenda à Constituição, nós teremos a Casa Iniciadora e a Casa Revisora. Normalmente, a Câmara dos Deputados é Casa Iniciadora e o Senado é Casa Revisora, mas isso não é sempre, tá? Pode também o Senado ser a Casa Iniciadora e a Câmara dos Deputados ser a Casa Revisora em determinado projeto de lei que nasça no Senado. Problema nenhum, né? Isso também é possível. Beleza? E aí como é que funciona? Imagina, por exemplo, que foi proposto um projeto de lei na Câmara. Então, esse projeto de lei vai ser votado, o texto aprovado vai ser remetido para o Senado, e aí, chegando no Senado, se for aprovado da forma que está, maravilha, já manda para a promulgação pelo presidente. Agora, se for rejeitado também, caixão e vela preta, também não tem problema nenhum. Já arquiva ali mesmo esse projeto de lei que foi rejeitado. A questão é quando ocorre alguma emenda. E aí, gente, via de regra, se esse projeto de lei sofre alguma emenda, ou seja, caso tenha alguma alteração de texto, aí tem que remeter de volta esse projeto lá para a Casa Iniciadora para votar esses destaques, ver se mantém, ver se derruba, enfim. O objetivo é que o texto final seja aprovado por ambas as casas, aí só depois que manda para o presidente, e aí o presidente promulga ou veta, né? Em qualquer hipótese ele pode promulgar ou vetar esse projeto de lei, beleza? Beleza, gente. A questão é que esse julgado nos introduz em um conceito que é o conceito de emenda aditiva. O que seria uma emenda aditiva? É aquela emenda ao projeto que adiciona alguma coisa, né? Então é a emenda que modifica aquele texto, efetivamente modifica o sentido daquele texto, né? Então, basicamente, o julgado diz assim, olha, se ocorrer uma emenda com alteração de texto, mas não foi uma emenda aditiva, ou seja, uma emenda que modifica o sentido do texto, então se foi uma emenda só para corrigir ali uma imprecisão técnica, deixar o sentido mais claro, não faz sentido ter que mandar de volta para a Casa Iniciadora. E no caso concreto, gente, foi isso que aconteceu. Olha só, trata aqui da Lei 14.112 de 2020, que altera a Lei de Falências. É aquela tal, né, que o pessoal até chama aí de nova Lei de Falências, porque alterou tanta coisa na Lei de Falências que dizem que é nova. Mas, na verdade, é uma alteração, né, uma lei que vem para alterar a Lei 11.101. E aí, basicamente, na Câmara, o texto que seria alterado do artigo 6º, parágrafo 13, era para ficar assim, ó. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
na forma do artigo 79 da Lei 5764 de 71. Aí chegou lá no Senado, aí acrescentou mais um finalzinho, dizendo assim: consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso 2 do artigo 2º, quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. Ou seja, basicamente, não mudou nada, só explicou. Percebeu-se que, olha, a gente tem aqui um texto que o efeito prático vai ser esse, mas isso aqui pode ficar uma dúvida. Então, só para não ter dúvida nenhuma, vamos fechar aqui, né? Vamos acrescentar aqui uma explicação no final desse parágrafo. Aí você pensa assim, teve mudança de sentido? Nenhuma. Então, se não teve mudança de sentido, o que acontece? Não precisa voltar para a casa iniciadora, já vai direto para o presidente promulgar ou vetar, beleza? Como é que ficou então aqui o destaque? É constitucional, pois não configura emenda aditiva e, portanto, não afronta o princípio do bicameralismo no processo legislativo, a inclusão pela Casa Revisora, sem retorno do texto à Casa Iniciadora para nova votação, de palavras e expressões em projeto de lei que apenas corrijam imprecisões técnicas ou tornem o sentido do texto mais claro. Próximo julgado de hoje também foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional, pois não viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proibição ao retrocesso social, a revogação de dispositivo de Constituição Estadual que impõe a prévia aprovação plebiscitária como requisito de validade para alienação, transferência do controle acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção de empresas estatais. Gente, aqui temos a emenda 77 de 2019 à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Basicamente, antes dessa emenda, para que eventualmente houvesse um processo de privatização, né? Então, o que seria a privatização aqui? Seria uma alienação, transferência do controle acionário, cisão, incorporação, fusão, extinção, enfim, não necessariamente, não somente a privatização, né? Tanto da Companhia Estadual de Energia Elétrica, como da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessária que a população se expressasse através de um plebiscito. E aí veio a emenda 77 de 2019 e tirou essa obrigatoriedade. E aí o que o STF disse? Disse que isso é constitucional, que não há necessidade de manter essa obrigatoriedade de plebiscito, que isso não esvazia, não é, a necessidade de controle social, ou melhor, o controle social desse processo, que o Estado até poderia prever a necessidade de plebiscito, não teria nenhum problema, mas isso seria algo discricionário, já que o que a Constituição Federal obriga é tão somente que haja uma lei, né? Uma lei que permita esse processo de desestatização, ou enfim, né? Nesse caso aqui, não necessariamente, até mesmo a fusão, extinção, cisão, enfim. Gente, isso aqui tem que ser visto em um contexto, né? De fato, hoje, existe um processo que não é recente, né? Na verdade, ele vem aí pós-redemocratização, então já é um processo aí que tem 30 anos, de desestatização de empresas. Isso é visto dentro de um contexto neoliberal, né? Onde muito recentemente o judiciário tomou algumas decisões que acabavam favorecendo esse processo. Como, por exemplo, e aqui eu destaco uma decisão que teve um impacto muito grande, que foi a de que não é necessária lei específica para que seja efetuada a venda de subsidiárias. E dessa forma, né, sem essa necessidade de lei específica, foi possível vender durante aí os últimos governos muitas das subsidiárias da Petrobras. Então, muita coisa foi vendida dessa forma, né, sem necessidade de lei, em virtude dessa decisão do STF. Então, isso tudo tem que ser posto em contexto, né? Existe, de fato, essa tendência hoje de maior flexibilização.
para a possibilidade de desestatização de empresas. Então, também agora, nesse mesmo rumo, o STF entende que não há retrocesso social, não há controle social deficiente nesse fim da obrigatoriedade de plebiscito para que ocorra esse processo de desestatização ou mesmo de extinção, enfim, da Companhia Estadual de Energia Elétrica e da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul. Como é que ficou então aqui o destaque? É constitucional por não violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proibição ao retrocesso social, a revogação de princípio de Constituição Estadual que impõe a prévia aprovação plebiscitária como requisito de validade para alienação, transferência de controle acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção de empresas estatais. Próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal e nós temos aqui dois destaques. Primeiro ficou da seguinte forma: é inconstitucional por violar a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para projetos de lei que envolvam a criação de cargos, funções e empregos públicos na administração pública, bem como do aumento de sua remuneração, norma de observância obrigatória pelos Estados-membros, lei estadual de iniciativa do Tribunal de Contas, que concede gratificação a servidores militares em atividade na assessoria militar desse órgão. Por outro lado, o segundo destaque é constitucional e não viola o artigo 37, caput, incisos 2 e 5 da Constituição, a alteração do percentual de cargos em comissão a serem providos por servidores públicos de carreira quando não importar supressão da reserva ou sua redução a patamar simbólico. Basicamente, gente, aqui nós tratamos de uma situação lá no estado de Alagoas, foi a Lei 7471 de 2013. Essa lei é de iniciativa legislativa, então não foi de iniciativa do governador do estado, e ela instituiu uma gratificação de 1/3 na remuneração dos militares quando eles integrem o serviço de assessoria militar no Tribunal de Contas. Então, basicamente, o que se fez? Se retirou cargos em comissão, cargos de assessoria, que seriam destinados inicialmente aos servidores do Tribunal de Contas e passou-se esses cargos para os militares do Estado. E aí, isso importaria também uma gratificação, que seria de 1/3 da remuneração desse militar. E aí, gente, 2 pontos aqui. Materialmente falando, tem constitucionalidade? Entendeu-se que não, porque é possível que se preveja esse redimensionamento dos cargos em comissão, das funções comissionadas, etc., desde que, de fato, isso não vai importar em uma preterição absoluta daqueles servidores do ente. Então, por exemplo, se fosse uma situação em que praticamente se reduzisse a zero esses cargos de assessoria que fossem destinados aos servidores do próprio Tribunal de Contas, privilegiando, então, servidores que vêm de outra carreira, servidores militares, para ser mais específico, aí, de fato, isso seria inconstitucional. Mas como aqui só houve um reajuste, um redimensionamento, então entendeu-se que não havia aqui uma inconstitucionalidade material. Por outro lado, entendeu-se que há aqui uma inconstitucionalidade formal. Por quê? Porque, gente, isso aqui acaba trazendo um aumento de remuneração. E se traz aumento de remuneração, iniciativa que era exclusiva do governador do estado. Então, por isso, a lei foi declarada inconstitucional. Houve, entretanto, uma modulação de efeitos. Então, ninguém vai precisar devolver dinheiro que recebeu decorrente dessa gratificação. Mas daqui para frente, já não será mais possível. Então, gente, como é que ficaram aqui os dois destaques? Lembrando que os dois tratam da mesma situação, já que se entendeu que não há inconstitucionalidade material, mas há inconstitucionalidade formal. Então, é inconstitucional por violar o quê? Reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para projetos de lei
que envolva criação de cargos, funções ou empregos na administração pública, bem como aumento de sua remuneração, que é uma norma de observância obrigatória pelos estados, a Lei Estadual de Iniciativa do Tribunal de Contas, que concede gratificação a servidores militares em atividade na assessoria militar desse órgão. E aqui, tá, gente, só desfazendo aqui um equívoco meu no momento do comentário, a iniciativa não foi legislativa, tá? A iniciativa foi do Tribunal de Contas, mas tinha que ser do governador, beleza? Então, desculpem aí pelo equívoco no momento do comentário. Próximo destaque é constitucional e não viola o artigo 37, caput, inciso 2 e 5 da Constituição, a alteração do percentual de cargos em comissão a serem providos por servidores públicos de carreira quando não importar a supressão da reserva ou sua redução a patamar simbólico. E, meus amigos, esse já foi o último julgado de hoje, eu esqueci de avisar. Mas é isso, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Então, se já ouviu até o final, deixa aí um like, comenta o que achou, comenta aí algum julgado que você achou interessante. E não deixa também, né, de compartilhar que está nos ouvindo aí nos seus stories. Compartilha também, eventualmente, um grupo de WhatsApp. Enfim, ajuda a gente a manter esse projeto sempre crescendo, porque com certeza é um grande estímulo. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.